Fala aí, pessoal, beleza? Vamos que vamos, né? Vamos partir para dois assuntos aqui, tá? Apesar dessa questão toda aí do coronavírus, faça a sua parte, é sempre bom lembrar que em breve a gente sai dessa. Galerinha, acompanhe comigo, tá? Dois assuntos, repito, para fecharmos aí os módulos 3 e 4. Pois bem, primeiro assunto, elementos da comunicação. Chegamos a ver em sala, vou fazer uma rápida retomada, tá? Uma rápida revisão. Acompanhe aí. Então tem um emissor, esse emissor ele quer passar adiante uma mensagem para que essa mensagem obviamente chegue até o destinatário, né? Muito bem. Aqui eu coloco os elementos da comunicação. Primeiro, o emissor, locutor ou remetente, que é quem está falando. Neste nosso caso agora, eu sou o locutor. O receptor ou destinatário, que é quem recebe essa mensagem, no caso você. A mensagem, que é tudo aquilo que é falado. Código é um conjunto de sinais. Então, todo idioma, por exemplo, é um código, né? Tem código de trânsito, tem braille, tem outros, enfim. No caso aqui, agora estamos usando a língua portuguesa como código. Referente é o assunto da mensagem, ou melhor, o objetivo da mensagem. Então, por exemplo, se alguém chega a um shopping e fala assim para você, filho, tem banheiro aqui? Essa é a mensagem, é tudo aquilo que ela falou. Tá? Filho, tem banheiro aqui? É a mensagem. Qual é o referente, qual é o objetivo da mensagem? Saber onde é o banheiro, concorda? Se alguém está na rua, até já comentei isso com vocês. Você está na rua, vem alguém e fala assim, filho, você tem relógio aí? Essa é a mensagem, tudo que ele falou. Qual é o referente, qual é o objetivo da mensagem? Saber que horas são, né? E o canal, né? O canal é o meio pelo qual essa mensagem é veiculada. Então pode ser a fala, como eu estou fazendo agora, pode ser por via escrita, por aí vai. Perceba, são 6 elementos da comunicação, assim como são 6 funções da linguagem. Para cada função, um elemento fica em destaque. Primeira função, referencial, informativa ou denotativa. Galerinha, está no nome dela já, né? Denotativa, de dicionário, ou seja, é a palavra em sentido real. Então, se eu falo janela, na denotação é uma janela, de abrir e fechar. Agora, se eu falo janela da alma, obviamente isso daí não existe, né? Janela da alma? Como assim? Como é que eu entendo isso? Quando eu falo janela da alma, estou usando uma conotação, que é a linguagem figurada, tá? Aqui na função referencial, não. Quem está em foco na função referencial? Obviamente o referente, né? Quer dizer, o assunto. Pois bem, quando é que eu vou usar a função referencial? Onde é que eu vou encontrar? No jornal, no telejornal, na rádio. Por quê? É a linguagem prática, direta, objetiva, tá? É para você ler uma vez só e compreender, sem margem para duplas interpretações, esse tipo de coisa. Então, botei aqui as características, né, uns tópicos, tá? Função poética. De propósito, eu coloco a função poética logo depois da função referencial. Por quê? Para vocês gravarem assim, são opostas. O que caracteriza um texto como poético? É quando eu uso a linguagem de modo indireto, de modo subjetivo. Ou seja, quando eu arranjo as palavras, eu organizo as palavras para criar efeitos especiais. O que eu chamo de efeitos especiais? A rima, por exemplo, que é a coincidência de som final. Lembrei agora rapidamente, tá? De uma música do Gabriel Pensador. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto, falar de coisa boa, mas da minha alma ecoa agora o grito, eu acredito que você vai gritar junto. Perceberam aí uma sonoridade agradável, não é? Palavras que se assemelham? Isso é função poética. Ou seja, função poética não tem somente na poesia, tá? Função poética tem na propaganda, tem na música, tem em vários locais, digamos assim. Quem está em foco na função poética? A mensagem, ou seja, tudo aquilo que eu digo. Coloquei como exemplo uma propaganda antiga do Boticário. Quer casar comigo? E aí o casar brincando, né, com a palavra casar, obviamente. A escolha celta para falar de um carro e brincando aí com o personagem do Cebolinha, né, certa, celta. Encha seu filho de bolacha. O humor também usa muito a função poética. E aí aquela questão de bolacha versus biscoito, não é?
E aí umas propagandas da Sinaf, né, são meio pesadas porque falam de morte, é um plano de assistência funerário, mas eles usam com maestria as palavras, assim como, por exemplo, o jornal Meia Hora, né, até coloquei aí em uma prova nossa. Cuidado, a próxima parada pode ser cardíaca. Aí aqui está usando a questão de parada de ônibus, parada cardíaca. É função poética, tá? Botei mais exemplos aí de função poética. Terceira função, função fática. Galera, na função fática não tem uma mensagem propriamente. A função fática é apenas para manter o canal de comunicação em aberto. É o bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tá me ouvindo? Aham, tudo bem. Isso é fático, tá? Só para manter o canal de comunicação em aberto. Quem está em destaque na função fática? Obviamente, o canal, né? Isso eu já falei. Tem uma canção do Paulinho da Viola, Sinal Fechado, em que as pessoas se encontram em um semáforo, né, um sinal fechado, e aí começam a conversar. E é muito fático, né? Lá. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro, e você? Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Qual? Não tem de quê, eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Para a semana prometo, talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo? Percebam esse, olá, como vai? Ah, vou indo e tal. Isso é fático, não tem informação. Eu brinco sempre dizendo que é conversa de elevador, né? A pessoa entra, nossa, tá quente hoje, né? Ah, será que... Ah, ouvi dizer que vai chover. Ah, não adianta, não refresca. Então, percebem? Essa música, aliás, trabalhando aqui um pouquinho de interpretação de texto, é muito triste, né? Mostra como na cidade grande, principalmente, nós estamos sempre sem tempo. Sem tempo para aproveitar melhor a família, os amigos. Estamos sempre na correria, né? Estudando, trabalhando. Então, há até uma frase aqui que é muito terrível, né? Para a semana prometo, talvez nos vejamos. Então ele promete, mas ele, quando usa o talvez, ele demonstra uma incerteza. Ele não sabe se realmente vai conseguir ver aquela pessoa querida, tá? Finalizando aqui a música. Pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Para a semana, o sinal, eu procuro você, vai abrir, vai abrir. Eu prometo, não esqueço, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça. Adeus, não esqueça, adeus, adeus. Então elas vão embora e, quem sabe, né? Se elas vão realmente se ver novamente. Rimou, viu? Ó, função emotiva ou expressiva. Na função emotiva ou expressiva, quem está em foco é quem está falando. Então, é o eu de quem está falando. Quando você estiver lendo um texto que tem muita primeira pessoa do singular ou até do plural, é bem provável que naquele texto predomine a função emotiva, tá? Quem está em foco, então? O emissor ou o locutor. Olha lá, verbos em primeira pessoa, exclamação e interjeição, né, realmente que demonstram emoção, perfeito. Tá, já falei. Botei exemplo aí de poemas, né? Peraí, professor, não entendi. Mas aí o senhor falou em função expressiva e botou poema, mas aí não seria função poética. Cuidado, tá? O que acontece? Um mesmo texto pode ter várias funções de linguagem, mas uma vai prevalecer, vai predominar, né? Vai ter maior importância. Então, por exemplo, se eu leio um poema com várias figuras de linguagem, cheio de rimas, com ambiguidade, o poema fala dos sentimentos do eu lírico, beleza. Mas o poema é muito bem trabalhado, a mensagem é muito bem trabalhada. Temos as duas funções, certo? Tem a função poética, que é um poema, e tem a função emotiva ou expressiva. Repito, se o poema é muito bem trabalhado na mensagem, qual é a função que vai prevalecer? Certamente a função poética, beleza? Agora, neste poema do grande mestre Álvares de Azevedo, o Romantismo, perceba que o foco está no sentimento dele. Ter 20 anos sem gozar de leve aventura de uma alma de donzela, e sem na vida ter sentido nunca na suave atração de um róseo corpo, meus olhos turvos, meus, então meu sentimento, eu. Tem função poética? Tem.
mas aqui temos muito marcadamente também a função emotiva. Mais um poema também muito marcado pela emoção, né? Por você morro de amores e morro de diamantes, e dos cacos dos meus dentes sangrando faço um cordão para enfeitar sua fantasia. Terrível, né? E muito emotivo também. Próxima função é apelativa ou conativa. Perceba, não é conotativa, tá? Conativa. Veja, a função emotiva que eu acabei de falar é centrada em quem está falando. A função apelativa é centrada em quem vai receber a mensagem. O que eu busco então na função apelativa? Modificar o seu comportamento. Para que você compre um produto, para que você compre um serviço, para que você mude o seu comportamento de alguma forma, tá? Pode ser para te convencer a participar de uma doação de agasalhos, para te convencer a estudar mais, ou a propaganda, né? Essa função é muito comum na propaganda. Compre isso, compre aquilo. Então ela é centrada no receptor, no destinatário. O que é muito comum nela? Verbos no imperativo. Claro, né? Eu não posso dar ordem para mim mesmo, tem que ser para uma segunda pessoa, tá? Vocativo é muito comum também. Lembrando, vocativo é quem eu evoco, quem eu chamo. Ô menino, olha para cá. Isso é menino, é um vocativo. Ah lá, um clássico, né? Beba Coca-Cola. Beba também coisas saudáveis, tá? Beba é uma ordem. Isso é função apelativa, tá? E a última função, que é a que mais aparece em exames vestibulares, aliás, é a função metalinguística. Pessoal, como é que funciona a função metalinguística? É quando o código explica o próprio código. Primeiro exemplo que todo professor trabalha, o dicionário, onde as palavras de língua portuguesa explicam o significado das palavras de língua portuguesa, certo? Então é o código explicando o próprio código. Mas vamos além, né? O que acontece? Antigamente havia o Vídeo Show, né, um programa da Rede Globo. Esse programa Vídeo Show falava sobre programas de TV. Então era um programa de TV falando sobre programas de TV. Isso é metalinguagem. Se você está lendo uma história em quadrinhos e naquela história em quadrinhos os personagens falam que estão em uma história em quadrinhos, é metalinguagem. Se eu leio um poema que fala sobre fazer poemas, metalinguagem. Estou lendo uma história, o personagem parou para explicar alguma coisa, é metalinguagem. Por quê? Ele está usando palavras da língua portuguesa para explicar o significado de palavras da língua portuguesa. Se eu ouço uma música que fala sobre fazer músicas, metalinguagem. Teatro que fala sobre fazer teatro, metalinguagem. Aqui eu botei um exemplo do Cine Paradiso, que é um filme que fala sobre fazer filmes, metalinguagem. Perceberam? Certamente vocês viram Deadpool, né? Um filme. E há momentos em que o personagem se dirige ao telespectador. É uma quebra da quarta parede. Ele quebra o pacto da ficcionalidade. Ele está assumindo que aquilo é uma ficção. E isso também é um tipo de metalinguagem, ok? Botei algumas imagens aí muito curiosas, né? Aí é um quadro e dentro do quadro tem alguém pintando um quadro, tá? Metalinguagem. Em algumas turmas até já usei essa imagem, uso volta e meia em prova, já apareceu em questão da UERJ. É um quadro do pintor surrealista René Magritte, A Perspicácia, né, onde ele olha para um ovo e pinta um pássaro. Enfim, eu trabalho muito para falar de mimesis, de verossimilhança, mas a questão aqui é a seguinte, percebam, é uma pintura retratando um momento de uma pintura, né? Mais uma metalinguagem, não sei se vocês conseguem perceber, você tem um quadro dentro de um quadro e esse quadro está mostrando a paisagem de fora da janela. Eu também uso na minha aula sobre verossimilhança, mimesis, que é a base da literatura. Futuramente vamos ver isso também. Vênus Chavetão, Zero Bala, ano 74, joia tinindo. Todo amarelo, com alguns pontinhos cinza, marca de bala e Durepox. Desce ladeiras, que é uma beleza. Zé da Mecânica. Até aqui não tem metalinguagem. Vem agora. Até podemos brincar, mas propaganda é coisa séria. 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda. Propaganda falando sobre propaganda. Metalinguagem. Tranquilo até aí, meu povo?
Beleza? Olha que molezinha para você. Eu tenho a função de linguagem e eu tenho o elemento em destaque. Função referencial, quem está em destaque? Referente. Função poética, quem está em destaque? A mensagem. Na fática, o canal. Na emotiva, o locutor. Na apelativa, o receptor. Na metalinguística, quem está em destaque? Em quem? O código, beleza? Fique de olho nessa função metalinguística, hein? Repito, ela é a que mais aparece em provas da UERJ e do Enem. Falando em vestibular, eu sei que você está apenas no primeiro ano, mas nós já vamos aqui treinando, né? Vocês sabem que nas minhas provas eu coloco questões de vestibulares, tá? Vamos fazer juntos aqui? Questão do Enem 2012, nem tão antiga assim, né? Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Você tem aqui um trecho de uma crônica, certo? Em que esse narrador, né, esse cronista, parece que está chateado, né? Hashtag chateado e xingando muito no Twitter, beleza? Olha a questão do Enem aí. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Olha o que eu falei para vocês, né? Você tem mais de uma função, mas tem que ver qual predomina. Ok. Com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. A prova do Enem já falou qual é a função predominante. Então agora eles com certeza vão te perguntar por quê, né? Dê uma olhadinha aí para mim. Vamos juntos, ó. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Então ele está te perguntando o seguinte. Ela é emotiva ou expressiva. Por quê? Na letra A está falando que é porque o enunciador tem como foco o próprio código. Na B fala assim, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Então na B fala que é a função emotiva, porque o mais importante é o que o enunciador fala. Na C fala que o interlocutor é o foco. Na D fala que é o referente. E na última fala que o mais importante é a manutenção da comunicação. Qual que você marcaria nessa questão aí do Enem? Tempo. Beberei água enquanto isso. Vamos dar a resposta? Vamos lá? B de bola. Olha aí, a função emotiva expressiva é enfatizada no texto, já que os sentimentos do autor se sobrepõem ao conteúdo informativo a ser desenvolvido. Olha só, na letra A fala assim, que o discurso tem como foco o próprio código. Se o foco é o código, então não é função emotiva, concorda? Se o foco é o código, vai ser qual a função em destaque? Qual a função, melhor dizendo? A função metalinguística. Na C fala que o foco é o interlocutor. Se o foco é o interlocutor, a função é a apelativa. Na D fala que o referente é o que está em destaque. Se é o referente que está em destaque, a função é a referencial. E na E fala que o principal é manter a comunicação. Se o principal é manter a comunicação, qual é a função em destaque? É a função fática, beleza? Essa questão é muito fácil, vou até pular, tá? Vou para uma mais complicada aqui. Essa é boa, hein? Vamos juntos? Só mais essa aqui, depois eu vou indicar aí alguns exercícios na apostila para fazer, tá? SOS Português, questão do Enem também. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, né, diferentes, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de uso.
Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Quando estiver lendo um texto de prova, observe também a fonte, tá? De onde vem esse texto, é bom também. No caso aqui, vem da revista Nova Escola, ok? Fala de língua, não é isso? De como usamos a fala, a questão da escrita, né? De repente dê mais uma lida aí, enfim. O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Prestem também sempre bem atenção aos enunciados, tá? Olha o que ele está falando aí. Que o assunto tem a ver com língua portuguesa e foi publicado em uma revista para professores, né? Então não é para o público em geral. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Aí letra A, regional, pela presença de léxico. O que é léxico? Vocabulário. O Enem adora essa palavra, aliás, tá? Sempre aparece. D, determinada região do Brasil. B, literário, pela conformidade com as normas da gramática. C, técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. D, coloquial, por meio do registro de informalidade. Então, linguagem coloquial é linguagem simples, do dia a dia. Que colóquio quer dizer conversa. Ou oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. Tempo. Deu tempo de fazer? Vou adiante, hein? Quando for, dá uma pausa aí, eu volto, lê de novo o texto, tá? Vamos lá. C. O texto é marcado pela função metalinguística e, embora de entendimento acessível a um leitor médio, apresenta alguns termos técnicos dessa área, como língua, fala e código. Então aqui é o gabarito. C. Técnico, tá? Que realmente usa termos aí como, cadê? Língua, fala, né? Fala aqui dicotômicos, enfim. Bom, galerinha, deixa eu só verificar aqui. Tá. Há outras questões aqui, faça em casa. Eu vou indicar, repito, exercícios da apostila, tá? Bom, pessoal, na apostila, façam aí da página 49 até 58, tá? Já englobando, na verdade, os assuntos elementos da comunicação, funções da linguagem e intertextualidade. Intertextualidade é a nossa próxima aula, beleza? E com isso aí estarei fechando o módulo 3, tá? No módulo 4 não tem assunto em literatura pra gente. Valeu? Pessoal, rapidinho aqui, uma última observação. Tem um assunto ligado a esse que é o seguinte: interlocução. Inter, entre, né? Locução, locutor, que é quem fala. Então, por exemplo, em algumas músicas, em alguns poemas, há momentos em que nós percebemos que o eu lírico está falando com a gente ou com alguma pessoa. Ou Ana Júlia, é uma interlocução, né? Ele está se dirigindo a Ana Júlia. Vou pegar uma outra música aqui, tá? Da Adriana Calcanhoto, onde ela fala assim: rasgue, ela não, é o eu lírico. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, por aí vai. O que são marcas linguísticas de interlocução? Tá? Isso é que aparece em prova. Por exemplo, rasgue as minhas cartas. Rasgue, esse verbo está no imperativo. É uma marca de interlocução. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor, meu bem. Meu bem é vocativo, marca de interlocução também. O retrato que eu te dei, esse te é um pronome em segunda pessoa, também é marca de interlocução. Então, se em alguma prova nossa ou do vestibular, enfim, pedirem marcas de interlocução, procurem principalmente, tá? Verbo no imperativo, vocativo e verbos e pronomes na segunda pessoa, beleza? Só lembrando, o vocativo é sintaxe. Na figura de linguagem, o nome dele é apóstrofe. Beleza, galera? Agora sim. Aquele abraço, até a próxima. Fui!